Bom, pessoal, a gente recebeu algumas mensagens para a gente falar um pouco sobre o Whey Protein. Obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo. Quem puder, entra no nosso canal, dá um curtir lá no nosso vídeo, compartilha, para a gente conseguir fazer essas informações chegarem ao maior número de pessoas possíveis. Sempre que vocês quiserem pedir, como foi pedido dessa vez, para a gente explicar um pouco mais sobre outros assuntos, a gente vai falar, mostrar quais são as diferenças e falar um pouco sobre eles aqui. Sempre que tiverem dúvidas, mandem contato, mandem e-mail, acessem o site, fiquem à vontade, ok? Bom, perguntaram sobre a diferença do Whey Protein e da caseína, né? Existe uma grande massa de pessoal aí usando a caseína e na verdade não sabe nem o porquê de utilizar. Quando em 2009 eu fiz uma consultoria com um professor da Unicamp, professor Valdemiro Carlos Sgarbieri, na época com 87 anos, ele tinha já 3 pós-doc em 1982 sobre Whey Protein. Começou estudando feijão e acabou indo para o Whey Protein. Ele começou estudando a proteína do feijão e foi para o Whey Protein. E tinha um amigo dele francês, professor Yves Boirie, Yves com Y, Boirie. Quem quiser baixar os artigos, o cara é sensacional, um fenômeno, que também estudava feijão. E nitidamente você consegue ver na carreira acadêmica dele a evolução dos estudos científicos. Ele começou estudando a proteína do feijão, eles viram que não tinha nada para ser estudado lá desde então e começaram a estudar leite e as proteínas do leite. O Yves Boirie foi ele quem deu a denominação de Fast Protein e Slow Protein. Fast, proteínas rápidas, e Slow, proteínas de lenta digestão. Como que ele fez isso? Os estudos na época foram feitos em camundongos e ele percebeu o seguinte: a proteína do soro do leite ela tem uma tolerância muito boa com o pH estomacal. Isso fazia com que o seu esvaziamento gástrico fosse rápido, entre coisa de 30 minutos. Independente se era a proteína do soro do leite concentrada, isolada, a hidrolisada dava a diferença de 5 minutos, entre 30 e 25 minutos. Vamos avaliar a questão financeira do porquê ser utilizado. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença dessas proteínas. E ele avaliou então que essa proteína do soro do leite ela tinha um rápido esvaziamento gástrico e a caseína ficava cerca de 2 horas e 30 no estômago antes de esvaziar. Por quê? Bom, teoricamente a gente tem que entender o porquê que acontece isso. Quando a gente quer separar as duas proteínas do soro do leite, caseínas e proteína do soro do leite, existem duas formas. Ou a gente acidifica o leite e separa esse coágulo de caseína no soro do leite, ou a gente adiciona uma enzima. Lembraram do que eu falei a primeira vez? Ou a gente acidifica o leite. Por que acidificando o leite? Quando a gente acidifica o leite, as caseínas, elas soltam as micelas, que são as capas caseínas, que a gente já falou em um vídeo chamado de glicomacropeptídeo. E o glicomacropeptídeo é como se fosse uns cílios em volta da micela de caseína. Quando esses cílios se soltam, as micelas de caseína se agrupam, formando um coágulo. E esse pH ácido, ele faz com que essas micelas se agrupem e aí a gente consegue separar essas duas proteínas. Quando a gente faz a digestão, quando a gente faz a ingestão desses produtos, acontece a mesma coisa. Quando a caseína chega no pH estomacal, ela coagula, porque ela tem uma baixa tolerância com pH ácido. Então há um coágulo de caseína e aos poucos o estômago vai fazendo uma semidigestão e jogando ela para o intestino. Então são 2 horas e 30 até ter esvaziamento gástrico. O Whey Protein 30 minutos, o Whey Protein hidrolisado 25 minutos. Então essa é a diferença entre Fast e Slow Protein. Questão de absorção, o bulk de aminoácidos de Whey Protein é muito melhor que a caseína. Não quer dizer que a caseína seja ruim, é uma boa proteína. Mas quando que a gente utiliza a caseína? 2 momentos. Aquelas pessoas que têm um grande sobrepeso, obesidade, precisam de saciedade, a caseína te dá isso. Por quê? Quando a gente tem um coágulo de qualquer alimento no estômago, existe uma comunicação entre 2 hormônios, leptina e grelina, um no estômago, um no cérebro. Existe uma sinalização falando que ali tem um certo alimento e isso dá uma saciedade. A gente já sabe que em caso de grande grau de obesidade, a leptina e grelina, existe uma grande deficiência na produção delas e é isso que faz com que não aconteça a saciedade. Bom, e outra coisa, o Yves Boirie falava muito bem, que a combinação de um bom carboidrato, seja ele uma destrose, uma maltodestrina, que a gente já consegue hoje no formato de suplementação, com uma quantidade adequada de proteína do soro do leite e caseína, seriam os melhores recuperadores pós-treino. Por quê?
A gente teria uma proteína com absorção rápida, uma proteína que me daria um pool de aminoácidos de até 3 horas, um carboidrato, por exemplo, uma destrose, que me daria um pico de insulina já com 3 minutos. A gente pode acrescentar nisso também um oximase, que a gente vai ter uma liberação um pouco mais lenta. Então a gente teria carboidrato e proteína por até 3 horas após o nosso treinamento. Eu não gosto muito, mas isso teoricamente funciona muito bem para fazer o acréscimo de ganho de massa muscular. Eu prefiro carboidratos simples e aminoácidos pós-treino e depois de 1 hora uma nova refeição. Eu prefiro sempre refeição do que suplemento. O suplemento ele entra para salvar quando a nossa ingestão está um pouco deficitária. Salve alguns atletas como o nosso grande mestre Sardinha, que usa bastante a suplementação no seu dia a dia, por causa da correria do tempo. Então, na verdade, a gente está explicando um pouco a diferença entre o whey protein e as caseínas. Então, essa divergência. A gente pode usar um pouco também a caseína antes de dormir, se a gente quiser um pouco de aminoácido. Porém, eu não acho tão necessário se o meu praticante de atividade física já tem uma ingestão proteica totalmente adequada durante o dia. Se o meu cliente for usuário de esteroide, ele vai ter uma proteína como whey protein durante o dia. Eu não vejo porquê da gente colocar uma caseína durante a noite, visto o valor financeiro e a aplicabilidade da mesma. Se for para atletas de longa duração como pedal, triatlon, a aplicabilidade é ótima e funciona muito bem a caseína. Bom, como a gente falou a diferença aqui de whey protein concentrado, isolado e o hidrolisado, eu coloquei aqui uma marca para vocês nacional que ela tem esses 3 suplementos e ainda tem uma hidrolisada também. Aqui eu coloquei para vocês uma proteína concentrada que é de uma marca daqui de São Paulo. Não sou patrocinado, não ganho, não faço nada. Estou dando apenas um exemplo aqui da Performance Nutrition. Essa marca aqui então é de uma proteína concentrada, tá? Que eles usam uma matéria-prima boa também. Na análise ela se qualificou até bem. Então estou dando apenas um próprio laboratório, estou dando uma amostra de um laboratório que tem a proteína concentrada, que tem também a caseína, tá? E que ela faz também a proteína isolada. Para que eu vou usar minha proteína isolada? O whey isolado é melhor. É melhor porque se a gente pegar o valor biológico PDCA da minha proteína isolada, o isolado é maior. Lógico, tem mais proteína. Quer compensar isso com o concentrado? Aumenta a dose do concentrado. A diferença é exatamente essa. Eu sou intolerante à lactose. Agora sim. Quem é intolerante à lactose usa proteína isolada que não tenha carboidrato. Eu tenho intolerância a algumas proteínas do soro do leite. Aí a proteína hidrolisada entra tranquilamente. Não tem necessidade de se gastar mundos e fundos de proteína hidrolisada se você não é intolerante à lactose e se você não é intolerante à proteína do soro do leite. Invista numa boa whey protein concentrada e siga assim por diante. Tranquilo, pessoal? A gente falou um pouco sobre as diferenças aqui sobre whey protein e caseína. Sempre que tiverem dúvidas, mandem um e-mail pra gente. Quem quiser acessar o nosso canal no YouTube, por favor, curtir, compartilhar. Aqui embaixo a gente vai colocar para vocês o nosso site dreduardoreis.com.br e acesse também o Facebook. Grande abraço, conte comigo.